Hoje é dia de segunda-feira, sem lei aqui na Escola de Pipeiros. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bem legal, que é sobre o pipeiro desistente. O cara que deixou de ser pipeiro e voltou a ser pipeiro. Isso aconteceu muito na década de 80 e de 90. Acredito que aconteça até hoje. E tem o cara que é pipeiro, mas ele, sei lá, vamos tentar destrinchar essa história aí, que é uma coisa que eu estava conversando com os meus amigos no fim de semana. E aí eu descobri que com eles isso não aconteceu, mas comigo aconteceu. Então talvez tenha acontecido com você, talvez você seja um desses desistentes. Vamos tentar conversar, dialogar e saber se isso aconteceu com você também. Então, rapaziada, seja bem-vindo ao Segunda-feira Sem Lei. Se você já é aluno da Escola de Pipeiros, já mete o dedo no like para garantir a sua presença nesse bate-papo de hoje. Se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Já se inscreve no canal, clica o dedo no sininho para você receber todas as notificações. E aí minha pergunta para você é o seguinte: você já parou de soltar pipa alguma vez na sua vida? Tirando as pessoas que vão para a escola, que só soltam pipa na temporada, tirando essas pessoas, você já parou de soltar pipa por algum motivo? Seja por namorada, por trabalho, por algum motivo, a pipa deixou de fazer parte da sua vida? Comigo sim, e acredito que com muitas pessoas aí também. Eu sou daqueles caras que eu sempre curti muito pipa. Quando eu era moleque, uma das rezas que eu fazia, dos mantras que eu fazia, era que eu gostaria muito que um dia tivesse pipa o ano todo. Então, quando acabava a temporada de pipa, era uma tristeza, cara, porque eu sabia que tinha que passar um período para depois começar de novo. E aí, geralmente, as férias, quando era ruim, não tinha muito vento, quando o primeiro dia de aula começava o vento, aí você ficava chateadão, que você queria continuar soltando, e não era bem assim. E aí, depois dos anos 2000 pra cá, quando começou a ter essa interação São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, com outros estados, a gente começou a ver que em outros lugares tinha pipa o ano todo. E isso começou a acontecer aqui em São Paulo também. Então alguns lugares antigos aqui em São Paulo, lá para os lados de Guarulhos e tal, começou a ter essas brincadeiras no meio da semana, no final da tarde. O pessoal saía do trabalho 4 horas e ia para um ponto de encontro, e naquele ponto de encontro começou-se a soltar pipas. Então eu tenho amigos que pertenceram a essa época, quem sabe um dia eu trago aqui para contar essa história. E no meu caso aqui, eu comecei eu criei um flogão, eu gostava muito de pipa, eu comecei a ver na internet se existia grupos de pipa, alguma coisa, e descobri o flogão. No flogão, num grupo, né, o flogão criou um subgrupo de pipeiros, onde tinha essas trocas de informações, onde ia ter festival, onde ia ter campeonato, não tinha naquela época ainda, onde ia ter os encontros de pipeiros e tal, porque nós não tínhamos ainda nem o WhatsApp, nem o Facebook, nem o Orkut. Depois veio o Orkut, depois o Facebook, depois o WhatsApp. Mas tudo começou lá atrás, no antigo flogão e no Messenger. E aí teve uma época que todo mundo tinha rádio da Nextel. Acho que teve o pessoal mais antigo que pegou, que é onde se combinava os encontros e tudo mais. E uma pessoa foi conhecendo a outra, até chegar os festivais do Rio São Paulo, em Arujá, depois no Sapopemba, depois em Osasco. Então eu pertenci tudo a essa época aí. Eu só não peguei o início das brincadeiras do Calipau. O pessoal mais antigo aí não consegui pegar, mas eu peguei uma outra época. Então quando eu vi que tinha esse pipa o ano todo, eu fiquei muito feliz. Só que antes disso acontecer, teve transições, teve acontecimentos. Por exemplo, quando eu cheguei nos meus 17 para 18 anos, que é a fase que todo homem começa a pensar na fase do exército, você começa a ser cobrado para trabalhar, tem que entrar no exército, constituir família, estudar, né, fazer as coisas da vida. A primeira coisa que os pais falam é que você tem que parar de soltar pipa, porque pipa é coisa de moleque bobo que fica olhando pro alto. Então, influenciado por essas pessoas, muitos dos meus amigos pararam. Eu não parei nessa época, eu continuei. Eu servi o exército 2 anos e continuei soltando pipa. Eu soltei pipa até os 23 anos, né? Sem parar nenhum ano, sem nada. Nos 23 anos eu conheci a minha ex-esposa e eu mudei daqui de São Paulo, fui para Mogi das Cruzes, e no bairro que eu morava em Mogi das Cruzes simplesmente não tinha pipa. Então, pelo fato de não ter pipa, você não ver pipa nas férias, então aquilo não incentiva você a continuar. Então foi a época que eu parei, que eu fui estudar, fui trabalhar, fazer cursos e outras coisas que não tinha nenhuma relação com a pipa. E amigos meus, 17 anos para 18 anos, já tinham parado. Por mais que eles gostassem de pipa, muitos amigos pararam porque falavam que era coisa de vagabundo. E quando me encontravam, eles mesmos falavam: pô, mano, tá nessa vagabundagem ainda. Quer dizer, o cara sabia que ele gostava daquilo junto com você, só que pra ele aquilo ali foi uma modinha, foi uma época que passou e acabou.
Então ele via aquilo ali como coisa de vagabundo também. Não é só a sociedade. O próprio pipeiro da época, e acho que acredito até hoje, quando vê que os amigos ainda continuam soltando, na cabeça dele aquelas pessoas não evoluíram. E é uma coisa que não tem nada a ver. As pessoas podem continuar soltando pipa. Eu tenho amigos que são engenheiros, professores, são matemáticos e são tem de tudo que é profissão aí. Tem amigo meu que solta pipa aí, ele nunca parou, né? Ao contrário de mim, eu parei por uma época, eu parei em 2003 e fui voltar a soltar pipa acho que em 2007, 2008. Eu fiquei um bom período sem soltar. Eu voltei a soltar quando eu mudei dentro de Mogi das Cruzes de um bairro para o outro, e no bairro que eu mudei era um bairro mais carente, então tinha muita gente que soltava pipa, era pipa para todo lado, tinha muitos lojistas, então o céu ficava abarrotado de pipa, então era muito legal. E aí eu montei uma loja de pipa, voltei a fazer pipa, ter contato com a pipa, com os festivais, comecei a frequentar esses festivais, montei um grupo de amigos em Mogi, que a gente ia nas brincadeiras, nos festivais, e aí começou a ter toda a evolução, o pessoal do Brasil ir pro Chile fazer participar dos campeonatos. E aí eu fiz o primeiro campeonato de pipa aqui em São Paulo, em Mogi das Cruzes, e aí toda uma história. Então eu comecei a criar uma história em torno de mim mesmo, com a pipa de novo. E por quê? Porque estava no meu sangue. Como diz uma música do Vitão, meu coração não bate, meu coração tenteia. Então é mais ou menos isso aí. Quem gosta muito de pipa, a pipa você pode parar por um tempo, mas de algum momento a pipa vai voltar. Você sempre está olhando para o alto, você sempre está olhando se tem vento no final da tarde, meio que vira um vício para você continuar preso naquilo ali. Hoje eu vejo que algumas pessoas são do mesmo jeito. Eu vejo que a pipa ainda é aquela coisa, tipo, uma brincadeira de criança, que não é tão de criança mais assim hoje, mas que vem uma turma que gosta, que brinca, que participa só na temporada. Vem, faz as cagadas, as merdas, acende narguilha, som alto, maconha e os caramba todos e depois some, coisa que na minha época não tinha. Então hoje tem. Se é certo ou se é errado, as pessoas têm que parar para pensar o que é certo e o que é errado. Mas eu sei que hoje tem muita gente mais que prejudica do que ajuda. Porque hoje nas temporadas de pipa são pessoas oportunistas que acabam se envolvendo no meio do pessoal da pipa, que gosta, para poder fazer coisas que não são bacanas. Que acaba atrapalhando a nossa brincadeira, que acaba fazendo com que a gente perca os locais que a gente tem e a gente acaba meio que fora desse negócio. Mas tem outro pessoal também, que quando chega nessa fase de 17, 18 anos, ou então que começa a namorar, a trabalhar, tudo meio que abandona a pipa, sai da pipa e nunca mais volta. Então eu tenho amigos que dessa época, que eu passei por isso, que hoje me procuram e perguntam se eu ainda solto pipa. E eu falo que sim. Hoje eu tenho 40 anos e as pessoas falam, nossa, você solta pipa ainda com 40 anos? Eu falo, eu nunca parei de soltar. Isso sempre fez parte da minha vida. E as pessoas param, ficam pensando, ficam se questionando por que elas pararam, o que levou elas a desistirem daquilo, por qual foi os motivos, que ela abandonou a pipa e quais são os motivos que estão trazendo ela de volta para a pipa. Que eu acho que assim, independente da parte que você tenha que ter parado, desistido, abandonado, tem a parte do que você voltou. O que te trouxe de volta? Qual foi o sentimento que mexeu com você ali dentro, que falou, não, agora você vai lá e você vai voltar? Foi olhar de novo, foi ver uma criança brincando, foi ver uma criança se movimentando, o que te trouxe de volta? Então eu gostaria que você colocasse a sua história aí, se você parou por qual motivo e qual foi o motivo que fez você voltar. Essas histórias que vocês vão contar aqui nos comentários, quem quiser contar, eu vou separar algumas, vou fazer um texto bem legalzinho e vou começar a postar essas histórias no meu blog, lá no blog da Escola de Pipeiros. Então vocês vão ter a oportunidade de ter a história de vocês que está contada aqui, arquivada lá no blog da Escola de Pipeiros. Então sempre quando eu postar vocês vão postar os comentários e eu criar uma história lá, tudo bonitinha, e postar lá, eu venho aqui e convido vocês a irem assistir lá. Então é bacana, tanto quem está no Instagram quanto quem está no Facebook ou quem está aqui, ficar ligado nesses movimentos. Por isso que eu peço para vocês se inscreverem no canal e ficar ligadão aí. Então você vê se o seu sininho está certinho, se você está recebendo as notificações, para você poder participar disso ativamente. Então eu quero saber a sua história. Se você parou, qual foi o motivo e o que trouxe você de volta na pipa. Qual foi os motivos que te trouxeram de volta para a pipa? O que a pipa representa para você hoje? Então eu acho que essa é a parte mais bacana de tudo isso que eu estou falando. Porque a finalidade da pipa são inúmeras. A gente pode usar a pipa para terapia, a gente pode usar a pipa para diversão, a gente pode usar a pipa para tirar o estresse. No meu caso e no caso de muitas outras pessoas aqui, nós usamos a pipa para tirar o medo, que eu tinha síndrome do pânico. Depois da síndrome do pânico,
outras coisas vieram e isso a pipa acabou me ajudando a sair desses momentos, né, de trevas, de escuridão, de ficar preso ali naquilo ali, tirar fora. Tem amigos que usaram a pipa para fazer trabalhos de recuperação de movimentos, né? São fisioterapias que você usa ali para criar movimentos na pipa. Eu tenho muitos amigos que perderam o emprego e usaram a pipa para ganhar um dinheiro extra, para trazer possibilidades para sua família. Então, eu quero saber das histórias de sucesso, as coisas que deram certo, as coisas que você usa na pipa, a forma que você usa a pipa que deu certo na tua vida. Eu não quero saber de choramingo, eu não quero saber de como tá, de como vai ficar, de como vai ser, isso não me interessa. Isso é cabeça de cada pessoa. Se vocês estão com problema de fazer vendas, de fazer produção, eu tô aqui para ajudar. A gente vai criar um vídeo e vai falar só sobre isso. Mas eu não quero que as pessoas venham aqui só ficar chorando as pitangas. Eu quero saber das histórias reais. Quero saber das histórias bacanas, das histórias que deram certo, as coisas que aconteceram de positivo na vida de vocês, para que eu consiga juntar tudo isso daí e a gente consiga juntos, eu e vocês. Eu através do canal, vocês através dos comentários, criar coisas legais para que a sociedade veja que isso realmente ajudou muita gente. Então eu tive essa fase e depois dessa fase que eu me casei, eu voltei a pipa. Então a pipa acabou me ajudando, como eu montei uma lojinha e aí eu passei uma época sem muito trabalho e eu e minha esposa a gente teve que se virar nos 30, então eu comecei a fabricar pipa, vender pipa para poder levantar um extra. Esse extra foi muito mais do que um extra, eu fiz viagens, paguei contas, eu comprei coisas que eu queria, então rendeu um bom dinheiro. E acho que rende até hoje, depende da forma com que você vai trabalhar e como você vai trabalhar. Então o empreendedorismo na pipa é uma coisa fantástica. Eu já trouxe uns vídeos no passado sobre isso, talvez eu possa fazer uma coisa. Eu tô pensando em umas coisas aí, logo vocês vão saber. Não vou ficar explanando aqui para as pessoas não copiarem as ideias. Mas enfim. Então eu descobri uma coisa, que a pipa sempre teve no meu sangue, sempre fez parte da minha vida. Na minha família nós somos em 40 e poucos homens, primos, nessa idade parecida com a minha, uns 40 com os 18 anos hoje. Eu sou o único que solta pipa. O único. Eu tive uma época que tinha alguns primos que soltavam comigo, mas nunca foi aquela febrona que nem eu, que passava a tarde toda de chuva fazendo rabiola, então afiando vareta. Não, esse foi só eu. Na minha família toda, o único. Espécie rara. Então cada dia mais nós estamos vendo que os pipeiros estão diminuindo. E isso eu acho que é um processo de evolução. Acho que isso faz parte da evolução da pipa. Hoje é uma outra geração. Eu costumo dizer assim, que a geração do meu pai, quando se referia à minha geração, nos chamávamos de vagabundo. Por quê? Porque nós não tínhamos interesse de trabalhar na enxada, de pegar no pesado, desse tipo de coisa. Nós já estávamos fazendo uma transição de novas profissões. Eu trabalhei como office boy, eu trabalhei de ajudante, de restaurante, então eram outras profissões. Hoje, 99% das profissões hoje são voltadas às mídias, né? À internet, às redes sociais e tudo. Então tudo tem uma transição, tudo vai mudando e não é errado. As coisas são assim, o mundo está se modificando e no pipa não foi diferente, se modificou. Se isso foi bom ou se foi ruim, a gente pode discutir numa outra vez. Numa outra segunda-feira sem lei, a gente traz esse ponto de vista para a gente poder conversar. Mas, no geral, teve mudanças, boas ou ruins, a gente vai descobrir daqui a uns anos se foram boas ou ruins. No meu caso, foram mudanças que eu vejo como boas. Estou aqui até hoje gravando vídeos, sou um youtuber do mundo da pipa, um digital influencer, como me chamam, e estou aqui criando conteúdo quase toda semana, batendo papo com vocês, conhecendo pessoas, tentando trazer abrir mentes, colocar ideias e mexer e transformar e multiplicar ideias e tudo isso dentro do mundo da pipa, né? Então acho que isso que é uma coisa muito bacana. Uma câmera consegue me aproximar de 50 mil pessoas. Olha que da hora, coisa que antigamente não tinha. Hoje nós conseguimos montar um evento de 1000 pipeiros em 3 horas. Em 3 horas no WhatsApp você consegue botar 1000 pipeiros num campo para soltar pipa, coisa que antigamente você não conseguia. Então, tem lado bom, tem lado ruim, mas pra mim, que eu sou pipeiro, ter pipa o ano todo é a coisa mais fantástica que existe. Então, novamente eu repito, coloque aí nos comentários, porque se você um dia deixou de soltar pipa, qual foi o motivo que fez você deixar de soltar pipa? Casamento, trabalho, vergonha, peso da sociedade cobrando na sua cabeça, e o que trouxe você a soltar pipa de novo. Se você parou, como eu parei, por mudança, por trabalho e tudo, depois voltou, e eu tô falando pra vocês o que foi que me fez voltar e o que me fez parar, eu gostaria que vocês colocassem aí em palavras
nos comentários o que foi que tirou você da pipa, o que foi que afastou e o que foi que trouxe você novamente na pipa, beleza? Então eu espero que tenha sido um bate-papo legal, tenha trago boas lembranças na sua cabeça, na sua mente, no seu coração, e espero os comentários. Espero que você tenha gostado, já deixa o seu like aí se você gostou, compartilha com seus amigos no WhatsApp, no Facebook, nas suas redes sociais, e vamos continuar soltando pipa enquanto estivermos vivos, beleza? Independente se for peixinho, raia, pipão, pipinha, pipola, piperre, papagaio, pandorga, se voa, faz parte da nossa vida. Então, se é pipa, a gente só tem que agradecer que ele continua rebolando nos céus do Brasil inteiro. Então, tamo junto, nos vemos no próximo segunda-feira sem lei. Fui!